Fala galera do bem, beleza galera do desenho? A gente vai continuar a aula que a gente fez sobre cabelo, né? Vou falar algumas coisas mais sobre cabeça, né? Diferenças, e vou falar também um pouquinho de outras coisas. Mas vamos começar então pela parte do cabelo. Uma coisa que a gente precisa entender é que é o seguinte: tudo é regido pela gravidade, certo? E por forças da física. Então, dependendo do cabelo, ele vai ser mais resistente ou menos resistente, tá? Geralmente as pessoas que têm o cabelo menos resistente, ele tende a descer para baixo, né? Que seriam os cabelos lisos aí, né? Que a gente costuma falar. E aí, essa resistência também ela vai ter um grau de menos resistente e os mais resistentes, né? Vou fazer um rostinho aqui e vou tentar explicar isso aqui para vocês de uma maneira mais palpável, que vocês possam ver aí, né? Que vocês possam entender o que eu quero dizer. A estrutura que a gente está usando aqui é a mesma de sempre, tá? Vou fazer um desenho simplesinho aqui. E vou colocar uns cabelos nesse rostinho aqui. Ó, vou fazer a sobrancelhinha e tal. Vou colocar um narizinho aqui. Uma boquinha, né? Deixa ali com feições mais conhecíveis, tá? Vamos pensar num cabelo que seja com menos resistência, ó. E isso também a gente tem que começar a pensar de acordo com a resistência do cabelo, o direcionamento que ele vai estar indo, tá? E se tiver alguma outra força agindo para que haja mudança na direção desse cabelo. Aí eu fiz uma versão mais masculina aqui, né? Mas eu vou fazer outras versões, vai ter umas femininas também, tá? Beleza? Então, ó, o direcionamento desse cabelo aqui é para baixo, né? E fica até mais fácil, até para você brincar de colocar os traços luminosos, as sombras no cabelo, né? Isso aí a gente vai falar mais pra frente, mas é legal você entender, porque isso vai também ter muito a ver com esse direcionamento do cabelo aí. Certo? Ó, vou dar uma finalizadinha nesse aqui, só pra gente poder ver com um pouco mais de nitidez aí. Meu desenho é um pouco mais estilizado, então talvez até, né, para explicação fique um pouco mais facilzinho de entender o que o tio quer dizer aí. Cobrir a orelha aqui, essa aqui eu vou deixar mostrando. Ó. Esse cabelo tá vindo pra cá, pra depois ele já, ó, vir pra cá, né? Ele sempre vai seguir esse sentido aqui e descer, por conta da gravidade, né? Se ele tivesse de cabeça para baixo, o cabelo também estaria descendo em direção ao chão, né? Em direção que a gravidade faz força, tá? Então é legal prestar bastante atenção nisso, porque isso vai dizer muito na hora de quando você estiver fazendo o cabelo e estiver botando os detalhes lá, né?
Aqui eu já não tive o cabelo jogadinho pro outro lado aqui, né? Certo? Vou fazer outra sobrancelhinha aqui. Beleza, só pra gente ilustrar. Vamos fazer um outro cabelo onde ele tem um grau de resistência. Vamos lá. Fazer um rosto feminino. Vamos soltar um pouquinho mais para fazer um desenho mais legal. Vamos lá. Caprichar bem no olhar, que o olhar da mulher é fundamental aí. Nariz detalhar menos. A boca eu vou deixar um pouquinho mais marcada, mais acentuada. Tá? Então vamos lá. Então, cabelo mais pro crespo, mais encaracolado, né? Ele vai ter a tendência de ser mais resistente à gravidade, né? Meio que fazendo esses movimentos aqui, né? Ao redor do nosso crânio, da nossa cabeça, né? Certo? Então, ter bastante noção sobre esse aspecto das forças vai garantir com que você faça bom uso na hora que estiver desenhando o cabelo e entender para que lado que ele vai, os detalhes que você vai colocar, tá? É claro, você pode fazer aqui eu fiz meio como se fosse fiozinhos, né? Aqui também, mas é claro que você pode fazer um acabamento mais chapado, não existe problema algum em fazer esse tipo de acabamento no seu trabalho, né? Mais achurado, depende de cada artista, de cada estilo, né? Esse lance de acabamento tem muito a ver com o estilo da pessoa, né? Mais pra frente a gente pode falar um pouquinho desse lance de estilos também, que eu acho que é interessante. Até mesmo para você ter um autoconhecimento do que você quer com o seu trabalho, para onde você quer levar ele. Enfim. Mas voltando aqui, ó, então, aqui a gente tem um outro tipo de cabelo, onde ele apresenta mais resistência. Tá? Então vamos pensar bem na hora que estiver trabalhando, fazendo suas criações, né, ou usando referência, para entender o que você está desenhando. O grande lance é entender o que você está desenhando, o que você está fazendo, né? Beleza? A gente falou um pouquinho dos cabelos na aula passada, mas achei legal você entender esse lance. E a mesma coisa, às vezes a pessoa está correndo ou dá aquela virada brusca com o cabelo, né? Então, para você entender o movimento que esse cabelo vai fazer. Porque assim, a pessoa está em ação, de repente a pessoa está num veículo, né, em alta velocidade. Então é legal entender que o cabelo ele vai reagir, né, de acordo às forças, né, de movimento, de gravidade.
certo? É a mesma coisa, às vezes o cabelo pode estar na água, vai reagir de alguma outra maneira, né? Então é interessante você acabar tendo esse tipo de lance. O cabelo é mais resistente, menos resistente, né? Aí a gente tem as categorias. A gente tem o cabelo que ele vai ser menos resistente, ele vai descer assim. A gente vai ter os que vão ser um pouco mais resistente e assim por diante, né? Certo? Então, são coisas que você tem que começar a estar observando nisso, né? Então a gente vai ter cabelos que vão ser muito, muito mais resistentes. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso na hora que estiver fazendo o trabalho. Beleza? Olha lá. Os menos resistentes, né? Já começa a apresentar um pouquinho de resistência, né? Aí mais resistência ainda. Né? E os que vão apresentar muito mais resistência, né? Então a gente tem que começar a pensar nesse tipo de situação para quando a gente for fazer tipos de cabelo diferente para cada personagem. Beleza? Vamos falar de outra coisa que é interessante aqui, né? Ainda em relação à diferenciação de rosto. Uma coisa que é importante frisar é o seguinte: a gente tem ali a cabeça do adulto, ele tem as suas medidas, né? E a gente vai ter a cabeça de criança, né? A grande diferença entre a cabeça de um adulto e a cabeça de uma criança é literalmente o tamanho da massa facial, né? A massa facial da criança, ela vai ser muito menor, tá? Por quê? Qual a diferença? Né, que a gente acaba vendo que a criança às vezes tem uma orelha grande, né? Um olho que destaca bem ali, um narizinho pequeno, né? E a boquinha pequena também. Porque a parte de baixo da massa facial, onde está o maxilar, né, os dentes, eles já estão todo formados no adulto. Enquanto na criança ela ainda vai trocar os dentes de leite, então essa parte ainda vai crescer, ela vai ter uma formação. Então a gente tem que se atentar sempre quando estiver desenhando qualquer criança e lembrar que essa parte do maxilar ela é menorzinha, né? E às vezes tem gente que fala assim, pô, é difícil desenhar criança, né? Já vi bastante pessoas falando e tal, né? Que é difícil desenhar criança, mas é porque a pessoa acaba se perdendo essa atenção na parte do maxilar, que é tão importante. A pessoa só lembra que a criança é cabeçuda, né? Esquece que ela tem um maxilar muito menor. E por que ela tem as bochechas grandes? Porque está sobrando tecido ali para poder ter esse crescimento ali, né? Para poder ter esse aumento aí das arcadas dentárias, né? E aí, conforme isso vai ocorrendo,
aquele lance da criança parecer uma criança tão cabeçuda vai mudando, né? Certo? Então isso é legal de estar observando na hora de estar desenhando, tá? Até para você conseguir chegar a representar bem a diferenciação entre um rosto de um adulto e um rosto de uma criança. Eu acho isso bem legal. No começo também, assim, por mais que quando eu estava desenhando eu já tivesse prestando atenção nisso, eu não sabia o porquê, né? Quando eu era menina, estava começando a estudar desenho. Mas depois que eu estudei mais a fundo, um pouquinho mais a fundo, aí caiu essa ficha aí na hora que teve essa explicação, né? Então eu espero que isso aqui ajude bastante vocês aí nas aulas que vocês vão estar fazendo, né? Os exercícios de casa que eu vou estar passando para vocês. E que vocês possam desenvolver o desenho ainda mais, além do que já estão fazendo, tá? Eu sei que às vezes a gente quer fazer outras coisas, mas é legal a gente ter o foco na parte do estudo para a gente entender o que está desenhando. Isso vai ajudar ainda mais a melhorar o nosso trabalho, né? Quando eu comecei a estudar, isso ajudou muito o meu trabalho, melhorou bastante, assim, né? Não tô 100% ainda, eu acho que também nunca vou chegar a estar 100%, mas assim, eu vejo que até mesmo nas aulas que eu vou fazendo com vocês, isso acaba me ajudando a melhorar e muito o meu trabalho. Então eu quero que vocês se concentrem bastante em tudo que eu falei, não só nesse primeiro vídeo, né? Mas acho que em todos os vídeos, acho que eles são fundamentais aí para o desenvolvimento do trabalho como um todo. Essa parte da cabeça ela é importante porque o estudo dela tem uma coisa que a gente vai falar bastante mais para frente, né? Que a gente vai falar de rugas e tal, né? Os padrões do envelhecimento, e a gente vai falar de expressão, né? Porque a gente consegue falar com o rosto sem precisar muitas das vezes falar, né? Só com as expressões faciais mesmo. Então o rosto, assim, na minha opinião, é uma das partes mais difíceis de desenhar, né? Uma das coisas mais difíceis de se dominar para desenhar. Então por isso que o tio tá falando para prestar atenção e tá levando muito em consideração essa questão de revisar tudo que já foi feito, voltar a fazer, exercitar, né? Quantas vezes forem. Tipo assim, é uma coisa engraçada que eu até falo pro pessoal na sala, vocês não vão desenhar isso aqui uma vez só, não. Aqui a gente tá falando um pouquinho de técnica, mas vocês vão desenhar rosto o tempo inteiro, né? Sempre que estiver fazendo e tal, vão sempre ter essa vontade de aprimorar. E então esses conselhos que eu acabo dando, eles acabam sendo fundamental para vocês já se encontrarem de uma maneira mais rápida, né? Certo? Então a aula de hoje é essa aí. Valeu, galera. Até mais.